Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Jean Gabriel dos Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Jean Gabriel Arte. Antes de tudo, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações para você continuar acompanhando aqui os meus trabalhos, os meus projetos, principalmente dentro da área cultural e artística. E o vídeo de hoje eu vou contar para vocês de forma resumida como foi o meu início, na tatuagem. E como foi a minha trajetória aí, nesses 10 anos como tatuador. Eu poderia dizer que a tatu que me encontrou, não foi eu que procurei necessariamente me tornar tatuador. Na verdade, eu sempre, gostei de desenhar desde pequeno, gostava muito de desenho, inclusive de tatuagem, Quando eu era pequeno, a gente comprava aqueles chicletinhos, que vinham com tatuagem que a gente colava e tal. E eu sempre gostei também, de tatuagem. Eu lembro que eu tinha um tio que tinha uma tatuagem bem caseira assim, e eu ficava fascinado e perguntava pra ele como que ele tinha feito e tal. Eu era bem pequeno mesmo. E a tatu tinha, apesar de ter esse fascínio da minha parte, tinha aquela aura de negatividade, de algo proibido. Pelo próprio preconceito social, que infelizmente ainda algumas pessoas hoje ainda têm, mas são poucas. Mas principalmente também porque eu cresci num conceito religioso, A igreja que eu ia tinha a interpretação de que tatuagem era pecado, era uma coisa ruim e tal. E como eu nunca tinha tido instrução, nunca até criança, nunca tinha lido a Bíblia nem nada, eu ficava com aquela aura meio negativa, apesar de eu gostar, e apesar de no fundo não ver nada de errado naquilo, mas eu era ensinado o que era e tal. E aí minha mãe às vezes deixava eu colar, a tatuagem ali de brincadeira no braço, mas falava, ó, tem que tirar logo porque é errado, Deus não gosta, etc, etc. Então eu tinha esse conceito duplo aí em relação à tatuagem, Eu gostava tal, mas meio que tinha esse receio de ser algo errado e tal, mas nunca passou pela minha cabeça, enfim, de ser tatuador nem nada. Eu só ficava ali com meus desenhos mesmo, desenho animado, que é outra vertente que eu acabei seguindo aí como projeto pessoal também, enfim. Inclusive em relação a esse assunto, da minha visão hoje, como cristão em relação à tatuagem, se é pecado, se não é. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, se você quiser, eu vou deixar aqui também para você conferir. Se você tiver interesse de repente, em saber qual a minha visão, Mas enfim. Então continuei desenhando aí na minha infância, adolescência, Sempre tinha alguns amigos, alguns colegas de sala que falavam, nossa, você deveria ser tatuador, tal, você desenha bem. Mas não me passava pela cabeça, sinceramente, apesar de achar legal. Mas eu achava algo muito desafiador, Tá desenhando na pele de alguém e tal. Eu achava que eu não tinha, enfim, condições ali, Eu tinha medo, de errar. Já pensou errar na pele de uma pessoa e tal? Eu tinha toda essa questão que eu achava que não era pra mim. Eu gostava de desenho, mas tatuagem eu não pensava em me tornar um tatuador. Mas é legal frisar essa parte, do ambiente escolar. Foi justamente num período aí que eu estava na 8ª série, 7ª série mais ou menos, quando eu estudava em Itaiúva, na Escola Ortiz, que eu tinha um colega que estudava comigo, que chamava Alan Hart. E ele também, gostava de desenho. E eu lembro que eu riscava na lousa uns desenhos assim, muito doido. E ele falava, nossa, desenho legal, não sei o que, beleza. Passou esse tempo, eu me mudei de Itaiúva, Depois vim fazer o ensino médio em Itaiaçu, que é a cidade que eu trabalho. E tinha uns amigos, em especial uma amiga minha, chamava Jéssica, que ela sempre falava, você tinha que virar tatuador e tal, e brincava com isso. Às vezes eu fazia uns desenhos no braço dela, brincando, a caneta ali e tal. Enfim, mas nunca levei a sério. Até que em setembro de 2013, mais ou menos, esse mesmo colega que eu falei lá no início, o Alan Hart, ele se tornou tatuador, Na época ele estava trabalhando, junto com outro tatuador que foi o mentor dele, que foi o Júnior, que tinha um estúdio chamado Gnomos Tattoo. Tem um estúdio, na verdade, ele mora aqui em Itaiaçu também. Um tatuador excelente, com história longa, aí, uma trajetória longa dentro da tatu. Ambos estão ativos até hoje e são excelentes profissionais. Enfim, nessa época, o Alan sabia que eu gostava de desenho e tal, e eles estavam trabalhando na cidade chamada Jaboticabal, que é uma cidade aqui bem próxima. E devido à demanda alta, época de final de ano, o movimento do estúdio estava grande. Eles queriam alguém para ficar na recepção, para receber os clientes, trocar ideia, fazer orçamentos e eles se ocuparem mais com a parte da tatu mesmo. E foi onde o Alan me convidou, Ele sabia que eu gostava de desenho e tal, e na época ele falou, cara, você não quer vir aqui, ficar recepcionando e tal nesse período,
de repente você acaba gostando da área, né, e acaba querendo se tornar um tatuador também, mas se não quiser vai ser legal, né, a experiência e tal. E aí eu falei, pô, por que não, né? Na época eu ainda era menor de idade, acho que eu tinha 17 anos. Na época minha mãe teve um pouco de resistência, meu pai, né, deixou numa boa. E eu acabei indo lá, se eu não me engano, um mês e pouco. E como eu disse, eu não sabia nada do mundo da tatu, né? Eu até desenhava, ainda na época eu levei, né, a minha pasta de desenhos pro Júnior e pro Alan darem uma olhada, falarem, né, se de repente aquele estilo de desenho poderia, né, ser um estilo que desse para adaptar, enfim, para me aprender a tatuar. E eu lembro que na época o Júnior deu uma olhada, né? Falou, ó, cara, você desenha bem e tal, mas para tatuar precisa de umas técnicas diferentes. Eu lembro que eu perguntei assim, falei, cara, se eu pegar para aprender, assim, você acha que em quanto tempo eu começaria a tatuar e tal? Ele falou, pô, depende da tua dedicação e tal, mas se você pegar firme, eu acredito que aí em torno de 1 ano aí você começa a tatuar. Falei, pô, legal. E aí eu fiquei, né, esse período, acho que de um mês e pouco, observando o dia a dia deles, aprendendo a manusear os materiais e tal. Então eu ficava responsável ali pela recepção, ficava responsável também pela limpeza, né? Depois que eles terminavam o procedimento de tatu, eu ia lá, descartava as agulhas, né? Os materiais descartáveis, esterilizava as máquinas, né? Limpava ali, preparava a bancada para eles trabalharem e tal. Então foi um período muito legal de aprendizado. Mas como eles estavam bem ocupados também, eles não tinham muito tempo para ficar me ensinando e tal. E boa parte do tempo também eu estava ali na recepção. Mas eu fui tentando ao máximo ali absorver, né, o que eu aprendia. De vez em quando eu ia ver um deles ali tatuando, né, como que era e tal, a pigmentação. A primeira vez que eu vi, né, uma pigmentação de tatuagem mesmo, eu falei, caraca, como que vocês fazem isso, né? Tipo, tem hora que você coloca a agulha na pele, a tinta espalha, não dá para enxergar nada. Como é que vocês sabem, né, aonde que tem que fazer, aonde que tem que pintar e tal? Aí eu lembro que o Alan falou, cara, com o tempo isso se torna automático, você vai desenvolvendo, né, um feeling ali. Eu falava, caraca, velho, será que eu vou dar conta de fazer isso um dia, né? Eu pensava comigo. Mas até então eu tava só recepcionando e tal. Mas aí nesse período algumas coisas aconteceram que eu vi que eu poderia de fato trabalhar naquilo, né? E uma dessas experiências foi bem legal. Eu tenho ela como assim, um divisor de águas, né? Um belo dia chegou uma cliente, ela queria fazer um terço, se eu não me engano, com um nome no meio e tal. E aí eu segui, né, as orientações que o Ju e o Alan tinham me passado. Falou, ó, quando chegar um cliente, você vê a ideia que ele quer, dá uma pesquisada na internet para ver algumas referências. A gente já tem algumas imagens salvas também, você pesquisa aqui no computador para mostrar as referências e tal. Mas se o cliente não gostar de nenhuma referência da internet ou nenhuma referência que a gente tem aqui no computador, você chama a gente que a gente troca uma ideia com o cliente, né, para desenvolver a arte e tal. E foi isso que aconteceu. Um belo dia chegou uma cliente, né, ela queria fazer essa tatuagem, né, do terço com um nome, uma data no meio, não me lembro ao certo. E aí eu mostrei alguns exemplos na internet, pesquisei algumas coisas no computador, nada agradou muito ela. Então eu fui chamar o Alan ou o Ju, né, para eles conversarem com ela. Mas nesse dia os dois estavam tatuando e eles não poderiam, né, tipo, atender e tal. E aí eu pensei em falar para a cliente voltar uma outra hora, mas ali eu já estava ali com papel e caneta ali, que, né, que eu ficava desenhando ali no meio tempo. E aí eu peguei, né, um lápis e esbocei ali um terço, né, mais ou menos, e falei assim, ó, seria mais ou menos isso? Aí ela falou, não, é isso, eu quero, ficou perfeito, é a ideia que eu quero. Eu falei, sério? Porque eu falei, eu não sou tatuador, né, eu só tô aqui atendendo e tal. Ela falou, não, é desse jeito que eu quero. Falei, pô, legal. Aí eu esperei eles terminarem a tatu, levei pra eles. Levei pro Alan, acho que foi o Alan que fez esse trabalho, né, no dia. E ele, né, terminou de passar o decalque ali, pegou o esboço, né, e finalizou ali e fez a tatuagem. Foi a minha primeira tatuagem, né, no caso. Eu não tatuei, foi o Alan que tatuou, mas o desenho era meu. E aí depois eles falaram, onde você achou e tal? Eu falei, cara, eu que criei. Aí eles falaram, pô, que legal, você criou a arte e tal. E eu vi que tinha sido uma espécie de diferencial, porque até então eu achava aquilo comum. Eu achava que todo tatuador criava as artes e tal, como de fato, né, a maioria dos tatuadores criam as artes. Mas principalmente quando você tem, né, uma demanda aí alta, você tem um fluxo alto ali no estúdio, às vezes você não tem muito tempo para criar uma arte para o cliente e tal. Fica às vezes mais fácil, né, principalmente em trabalhos comerciais, você pegar trabalhos com referências prontas e tal. E eu, né, sempre gostei de desenhar, então eu gostava muito de criar desenhos, né? Nunca fui muito fã de copiar nada. Às vezes eu pegava de referência e tal, mas eu sempre gostei de desenvolver as próprias artes.
E aí eu vi que aquilo era um diferencial, eu gostava daquilo, né? A cliente saiu super satisfeita, eu falei, caramba, dá para trabalhar nessa linha, né? Então a partir dessa experiência eu fui ganhando mais vontade de fato entrar nessa área, né? Fui perguntando ali, pesquisando alguns estilos, né, de tatu. E eu lembro que eu perguntei pro Alan, falei, cara, qual o estilo que você mais gosta e tal? Aí ele me apresentou um estilo que até hoje é o meu favorito, né? Que é o Neotrad, o Neo Tradicional. É um estilo europeu que ele mescla, né, alguns elementos do Old School, que é um estilo, enfim, clássico, né? E características do Art Nouveau, que é um estilo de arte também. E na época eles me passaram uma técnica, que é a técnica que eu acho que define mesmo um tatuador. Existem várias técnicas que são essenciais para o tatuador, mas uma delas, em termos de pintura, de sombreamento, é você conseguir fazer o degradê. Na época os meus desenhos eram todos chapados, né? Até porque eu tinha muita referência de anime, então eu não conseguia fazer uma mescla de cores, né? Uma passagem suave de um tom para o outro, ou fazer uma transição suave da sombra, né? Para regiões onde a gente quer simular brilho e tal. E aí eles me ensinaram, né? Me passaram essa técnica do degradê. E aí eu entrei de cara, fiquei tentando mesmo estudar essa técnica até que eu comecei a dominar ela, e foi aí que eu comecei a reproduzir, né, desenhos mais voltados para tatu. Então passou, né, meu período onde eu estive lá, e na saída eu comprei uma máquina, né, do Alan que ele estava vendendo. Eu falei, cara, eu vou tentar. Então eu comprei, né, a minha primeira maquininha dele, que inclusive, né, o chassizinho dela tá comigo até hoje, né? Foi essa maquininha aqui no modelo rotativa, é a Hummingbird, uma maquininha muito boa, né? Eu gostava muito dela, eu trabalhava, enfim, no meu início foi com ela, né? Fazia tudo com ela, fazia traço, fazia sombreamento. Então eu comecei. Então eu saí de lá, né, com essa ideia, eu falei, pô, vou tentar. E na época eu comentei com um amigo meu, ele se chama Williams, eu comentei, falei, cara, enfim, né, tava trampando no estúdio e tal, comprei uma maquininha, acho que eu vou começar a tentar treinar, estudar primeiro, né, tentar fazer, sei lá, em pele de porco, pele artificial, e vou tentar. No mesmo dia, né, que ele soube que eu comprei a maquininha, comprei a agulha ali, ele falou, não, vamos embora, eu já quero fazer uma tatu e tal. Eu falei, cara, mas como assim, né? Nunca tive experiência nenhuma com tatu, só vi os caras tatuando e tal, mas nunca tatuei. Você não quer esperar mais um pouco? Ele, não, confio em você e vamos embora. Inclusive eu agradeço muito o Williams, né, por isso. Ele foi muito legal, cara, porque foi a minha primeira tatu. Eu falei, então vamos embora. Aí eu peguei um desenho ali que eu achava que seria mais fácil de realizar, né? Uma âncora, e aí fui pra cima. E foi muito legal, porque ele foi bem tranquilo, porque eu tava super nervoso, né? Então no dia de fazer ali, eu, nossa, tremia, suava e tinha que esperar um pouquinho, tomava uma água, aí tentava fazer, não tinha muita experiência, né, com decalque, nem com vibração da máquina, então eu ia fazendo ali, né, na força da boa vontade mesmo dele, porque eu morri de medo, né? E aí, enfim, eu fiz, né, a minha primeira tatu, eu fiquei super feliz. Na época nem Instagram eu tinha, né? Só tinha o Facebook. E aí eu postei, tipo, bem despretensiosamente. Falei, ó, primeira tatu, treinando e tal. Cara, deu uma semana, já tinha mais gente querendo fazer. Já fiz umas 5 tatu. Dali 2 semanas já tinha uma galera querendo fazer. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Será que agora eu sou tatuador mesmo ou não sou, né? Eu tive que decidir e tal. Porque até então só estava treinando e tal, não tinha, né, decidido se eu ia querer seguir nesse caminho ou não, se era pra mim ou não. Mas eu falei, quer saber? Vou vestir a camisa. Falei, não, beleza, sou tatuador. Sou iniciante, mas sou tatuador. E na época eu não tinha estúdio, né? E aí eu adaptei meu quarto ali, fiz um estúdiozinho ali improvisado no meu quarto. Enfim, né, era no meu quarto, mas eu tinha todo cuidado ali com a limpeza e tal, deixava super certinho ali. E foi uma época que eu tatuei muito, tipo, nossa, veio uma galera tatuar e foi uma época de muito aprendizado. É claro, né, eu tinha todas as minhas limitações ali, eu lembro que o meu nível de desenho era 1, meu nível de tatu era, sei lá, 5 degraus abaixo, né? Eu não conseguia reproduzir as técnicas que eu reproduzia no desenho na tatu. Então eu optava por fazer tatu mais simples, eu lembro que eu fiz muita escrita, né? Só depois que eu fui tentando pegar uns trabalhos que fossem maiores, né? Uns trabalhos que desafiassem mais e tal. E aí eu tatuei, né? De 2014 até 2016, né? No meu quarto ali. E juntando grana, né? Pra construir o meu estúdio.
E aí, de fato, né, eu estava levando a sério. Eu falei, não, agora eu vou construir estúdio, né, para atender melhor os clientes e tal. Só que aí veio uma fase bem difícil, né, porque no começo ali da tatu eu fazia bastante trabalho, né, então eu falei, caramba, se fazendo em casa, iniciante, né, eu tô fazendo bastante trabalho, quando eu já for mais experiente, quando eu tiver o estúdio, pô, vai vir bem mais gente e tal. Mas era um pensamento equivocado, né? Na época, a maioria dos meus clientes, né, no começo, eles vinham pelo preço, né? Porque como eu estava iniciando, eu cobrava um valor bem abaixo, né, do que um tatuador mais experiente cobraria. Então, aquilo atraiu muita gente, né? Mas com certeza as pessoas não estavam vindo ali pela qualidade do trabalho, né? Porque, né, apesar, né, de eu estar me esforçando ao máximo, eu era um tatuador iniciante. Então vinha gente assim que queria fazer tatu comigo sem nunca nem ter visto um trabalho meu, que era aquele tipo de cliente que vinha mais pelo preço. Obviamente, né, tinha uns clientes que eles vinham, né, olhavam os desenhos, perguntavam para outras pessoas que eu já tinha tatuado e tal. Inclusive eu agradeço, né, todos os clientes, independente se eles vieram pelo preço ou pela qualidade, né, eu agradeço muito. Mas foi isso, né, uma parcela muito grande dos meus clientes na época vinham pela essa questão do preço. E até então eu não sabia, né. Então eu comecei a fazer faculdade, né, terminei ali o ensino médio, comecei a fazer faculdade, ao mesmo tempo em que eu estava construindo o estúdio, né, então nos primeiros meses, show de bola. Foi passando o tempo, né, a grana começou a ficar mais curta, né? E eu tava fazendo faculdade, aí meio que tinha mês que eu não conseguia dar andamento no estúdio, né? Tinha que paralisar porque tinha que pagar a faculdade. Acabou que já no final já não tava conseguindo nem pagar a faculdade direito, aí eu tive que parar a construção do estúdio, parar a faculdade. Aí eu fui trabalhar na Laranja com meu pai. Fiz acho que 6 ou 7 meses ali para juntar um dinheiro para pagar, né, o que eu devia ali da faculdade, para depois continuar com as obras do estúdio. Mas eu não parei de tatuar, né? Então eu trabalhava ali na parte do dia, na roça, depois chegava, tomava um banho, já marcava cliente ali para de tarde. Depois eu saí, né, da roça, fui trabalhar numa empresa ali, né, de jabuticabal, de amendoim. Fiz a safrinha lá também, né, que é um período curto ali. Juntei a grana, paguei a faculdade, né? Na época eu tranquei o curso. E peguei o resto do dinheiro e investi no estúdio para terminar, né? E aí no dia 24 de junho de 2016 eu consegui concluir, né, o estúdio, consegui concluir o espaço e enfim, né, abrir, né, que é esse espaço que eu tô aqui hoje. E aí eu fiquei super feliz e tal. E aquela época do começo de tatuador iniciante, que cobrava baratinho, o pessoal vinha pelo preço, foi acabando. Então cada vez mais eu tinha que me dedicar, né, cada vez mais para atrair os clientes pela qualidade do trabalho, para fidelizar clientes. No começo não foi nada fácil. Eu lembro que eu fiquei quase um mês sem tatuar ninguém, mas nesse meio tempo eu não desanimava, né? Eu continuava estudando, continuava também produzindo, né, quadrinhos, que era outro projeto que eu tinha em paralelo à tatu. Enfim, fui passando ano após ano, tinha épocas que eram melhores, tinha épocas que eram mais devagar. Quem é tatuador sabe disso, quem é empreendedor, né, sabe disso. Quem tem negócio próprio sabe que não é tão simples assim, né? Tem a parte boa, mas tem a parte ruim também, como tudo. Fui conhecendo bastante gente, conhecendo várias histórias, vivi, né, e vivo muita coisa legal aí no âmbito da tatu. Recentemente tive um prazer também, né, de trabalhar por um curto período lá em Ribeirão com os tatuadores na época do Oasis Tattoo. Hoje eles têm outro estúdio, né, chamado Clash Tattoo, que eles trabalham em grupo, foi super bacana também. Espero logo menos poder ter a oportunidade de estar trabalhando lado a lado. Espero ainda, né, com certeza continuar melhorando, me empenhando para cada vez trazer um trabalho de mais qualidade. E agradeço muito, né, aos clientes, aos amigos que compraram a ideia. Não teve só gente apoiando, teve muita gente tentando colocar para baixo, muita gente, principalmente cidade pequena, né, uns comentários meio esquisitos, pessoal falando mal e tal. Mas eu nunca dei muita bola para isso, né? E agradeço muito, né, aos clientes, principalmente aqueles clientes fiéis, né, que estão sempre fazendo, igual o meu amigo João Paulo, né, o João Paulo Barion, sempre faz tatu comigo, sempre compra as ideias, tem umas ideias legais também. Assim como outros clientes também que sempre acompanharam e confiam no meu trabalho. E eu espero fazer muita coisa legal ainda na tatu.
pretendo estudar cada vez mais, pretendo continuar me desenvolvendo, pretendo estar, né, sempre em contato com outros tatuadores, outros profissionais, me atualizando. Sou muito grato ao Ju e ao Alan, né, foram os primeiros a me introduzir nesse mundo da tatu. Sem o convite que o Alan me fez, provavelmente eu não teria virado tatuador, provavelmente eu ia continuar, enfim, só admirando, né, os tatuadores, os trabalhos, mas talvez eu não tivesse, né, tido ali o incentivo externo, né, para buscar essa área. E sou muito feliz trabalhando com isso. A área da tatu só cresce, tem os períodos de crise como qualquer outro mercado, mas cada vez a gente tem acesso, né, a materiais, a cursos, novos estilos saindo, enfim, muita coisa legal acontece aí no mundo da tatu. Para além da tatuagem mesmo, né, o processo, a energia, enfim, é um mundo muito legal. Enfim, pessoal, é isso, né? Eu teria mais coisas, lógico, né, para falar sobre tatuagem, sobre estilos e tudo mais, mas são assuntos que eu pretendo trazer em vídeos, né, separados. Já tem, né, material sobre tatu aqui no canal, mas esse foi mais para falar para vocês, né, da minha trajetória, né, de como eu comecei, dos momentos mais importantes aí dentro da minha carreira como tatuador. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e me acompanhar lá nas outras redes sociais. E é isso, um forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Valeu!